Fazer um programa de rádio. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, mais uma semana, onde nós chegamos aqui de pé, para a honra e glória do Senhor. Como eu sempre digo, se nós chegamos aqui, porque o Senhor nos ajudou. Porque a mão dele poderosa esteve sobre nós em todo o tempo, nos livrando, nos guardando de todo o mal. E como eu sempre digo também, é motivo de agradecermos a tudo que o Senhor fez nessa semana e o que Ele fará. E o muito mais importante, o que Ele é em nossas vidas. Porque Ele não é só um Deus provedor, Ele é o nosso Pai. E o Pai sempre quer melhor para os seus filhos. Por isso, é um tempo em que nós precisamos estar conectados com o Senhor, anelados com Ele, em um relacionamento íntimo. E como que eu faço isso? Falando com o Senhor. Uma coisa é você estar em oração, você orar. Outra coisa é você conversar com o Senhor como se fosse uma pessoa do seu lado. E Ele sempre está presente. Lá em Hebreus 13:5, vai dizer que Ele nunca te desamparará e nem te abandonará. Ele nunca sai do teu lado. Ele sempre está ali. É nós que não despertamos para isso. Como Ele mesmo tem dito, nós não nos ligamos. E há uma necessidade de começarmos a ter um outro padrão de pensamento. De renovar nossa mente todos os dias pelo poder da palavra de Deus. E aqui em João 15, vai dizer que Ele é a videira verdadeira. E o Pai é o agricultor. Todo ramo, estando em mim, não der fruto, Ele o corta. E tudo que dá fruto, limpa. Para que produza mais fruto ainda. Ou seja, nós somos o ramo. E nós precisamos começar a dar esse fruto. E esse fruto não quer dizer necessariamente que eu tenho que fazer determinadas coisas para o homem ver. Mas nós temos que fazer coisas que o Senhor se agrada. E Ele tem falado mais. Nós podemos fazer além do que fazemos todos os dias. Mas como assim, irmã Sandra? Eu posso interceder por um irmão. Eu posso ir na casa de alguém que está aflito, dar um abraço. Quantas coisas! Eu estou dentro do Uber, eu posso falar do amor de Cristo, do sacrifício dele na cruz. São pequenas ações que agradam ao Senhor e que ninguém vê. Sabe por quê? Não é necessário que o homem veja, é necessário que o Pai vê. E Ele vê tudo, inclusive a intenção do nosso coração. Por isso, como ramos, nós precisamos começar a frutificar. E se você está vendo essa live hoje, ou vai ver em outro dia, eu não sei, é porque você precisa começar a frutificar no meio da sua família. Precisa começar a frutificar no meio do seu trabalho, da escola, aonde você estiver. Nós precisamos nos apresentar como filhos de Deus. E como filhos de Deus, a nossa postura é diferente do mundo. Jesus está voltando. E nós não podemos deixar que as pessoas ignorem o sacrifício dele feito lá na cruz. Que foi por nós, por amor a nós. Nós temos que tornar isso evidente. A nossa vida tem que clamar isso em todo o tempo e as pessoas têm que ver. A palavra também vai dizer que nós somos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Nós precisamos começar a refletir qual é o testemunho que eu tenho dado. Do amor de Cristo ou do mundo? Não deixe que as distrações mundanas tirem o seu foco. O seu foco não é aqui. A tua pátria não é aqui. A nossa pátria é celestial. E ela está muito próxima. Muito mais perto do que pensamos. Porque a maldade que está aí, aflorando a cada dia, vai piorar mais. Nos mostra tudo que está descrito nas Santas Escrituras. Mas nós nos desapercebemos por tantas coisas ao nosso redor.
Então, irmãos, em nome de Jesus, foquemos em Cristo. Vamos focar em Cristo. Pega a palavra de Deus, pega essa palavra aqui, ó. Começa a desfrutar dela. Leia. Queira esse relacionamento com Ele. Eu tenho certeza que Ele vai responder. Amém? E vamos fazer uma oração para iniciarmos essa live. Mas vamos fazer uma oração de agradecimento. E faça de coração, irmãos. Porque, verdadeiramente, se estamos de pé hoje, é porque o Senhor tem permitido. É porque Ele está conosco. É porque Ele não tem nos abandonado, não tem nos desamparado. Mesmo que nós sejamos infiéis. Essa semana nós pegamos uma aula e o pastor já começa assim, servo inútil. Pesado, né? Servos inúteis. Eu tenho sido servo inútil, mas eu quero mudar. E você? Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus poderoso, nessa manhã, Senhor, nós apresentamos as nossas vidas diante de Ti, essas vidas que vão assistir essa live, ou que estão assistindo, Senhor. Pai, toma nas Suas mãos, Deus poderoso. Senhor, nós sabemos que a Tua mão está sobre nós. Então nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a seguirmos em frente. Porque nós queremos Te agradecer. Porque mesmo sendo servos inúteis, sendo falhos, sendo fracos, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, suprido, protegido. O Senhor tem nos colocado de pé. Obrigado, Senhor, por tanto amor. Mesmo que nós ainda não consigamos entender o que foi feito lá na cruz, nós queremos Te agradecer nessa manhã, sabendo que o Senhor vai fazer muito mais além do que nós estamos pedindo ou pensando, porque tudo que o Senhor faz é perfeito. E nós Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por esse momento, por cada filho Teu que aqui está e as famílias, por cada filho Teu, Senhor, que está lá, Pai, assistindo, eu não sei aonde, Senhor, mas o Senhor conhece as dificuldades, o Senhor sabe das aflições, e nós sabemos que o Senhor está agindo. E isso é motivo para agradecermos. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe as distrações, irmãos, tomar conta da sua vida. Por quê?
Oi, irmã Sandra, você não sabe o que eu estou passando. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Nós temos que ponderar bem, porque nós precisamos ser refinados. E nem tudo é o diabo, mas um teste do Pai para nos amadurecer. E é necessário, porque o que está por vir lá na frente, você vai precisar desse treinamento aqui nesse momento. Então, permaneça firme, seja o ramo frutífero, não desanime. Eu sei que é difícil, você vai desfalecer, mas levanta-se, agarre-se ao Pai, agarre-se ao Senhor, que com Ele nós conseguimos ir em frente. Amém? Vamos para a parte da intercessão agora, irmãos. Já pega o seu pedido de oração, já se levante, porque é hora de batalhar. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu sei um Deus que responde. Amém? Então, que os irmãos repitam comigo. Te damos graças, Pai. Te damos graças, Pai. Porque estamos revestidos de tua armadura. Porque estamos revestidos da tua armadura. E cobertos pelo sangue de Jesus. E cobertos pelo sangue de Jesus. Declaramos sobre a nossa cabeça. Declaramos sobre a nossa cabeça O capacete da salvação. o capacete da salvação. Vestimos-nos com a couraça da justiça. Vestimos a couraça da O justiça. cinto da verdade. O cinto da verdade. Calçamos a sandália Calçamos a sandália da preparação do Evangelho da Paz. da preparação do Evangelho da E paz. tomamos o escudo da fé, Tomamos o escudo da fé, com o qual apagamos com o qual apagamos todos os dardos inflamados do maligno. todos os dardos inflamados do maligno. E com a espada do Espírito, Com a espada do Espírito, que é a tua palavra, que é a tua palavra, decretamos vitória decretamos vitória sobre a nossa vida, sobre a nossa vida, a nossa família, a nossa família, todas essas vidas, todas essas vidas, a nossa nação, a nossa nação, porque estamos habitando contigo, porque estamos habitando contigo, no teu esconderijo Altíssimo, no teu esconderijo altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, à sombra do Todo-Poderoso. descansamos. Descansamos. Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa fortaleza, o nosso Deus, o nosso Deus, em quem confiamos. em quem confiamos. Tu nos livra do laço do passarinheiro Tu nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. e da peste perniciosa. Tu nos cobre com as tuas penas, Tu nos cobre com as tuas penas, debaixo de tuas asas. debaixo das tuas asas. Nós encontramos refúgio. Nós encontramos refúgio. A tua verdade A tua verdade é escudo e broquel para nós. é escudo e broquel para nós. Não temeremos os terrores da noite, Não temeremos os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. nem a mortandade que assola o meio-dia. 1000 poderão cair ao nosso lado 1000 poderão cair ao nosso lado, e 10.000 à nossa direita, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos Somente com os nossos olhos contemplamos e vemos contemplamos e vemos a recompensa dos ímpios, a recompensa dos ímpios, porque fazemos de ti, Senhor, porque fazemos de ti, Senhor, o nosso refúgio, o nosso refúgio, a nossa habitação. a nossa habitação. Nenhum mal nos sucederá, Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma nem praga alguma chegará à nossa tenda. chegará à nossa tenda. Então agora, guerreiro, irmã, declare isso, decrete na sua vida, na sua casa. Aí, em nome de Jesus, Deus poderoso, nós repreendemos todo tipo de mal sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, família, ministério, bens, negócios, tudo que é nosso, nós repreendemos em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Todas essas vidas que têm assistido, que vão assistir essa live, está repreendido, cancelado todo o mal, todo espírito de morte, de destruição, de dívida, endividamento está cancelado
enfermidade, doença, escassez, Pai, retirada agora em nome de Jesus. Solta essas vidas agora, a dúvida, o medo, a incredulidade, a falta de perdão. Solta essas vidas agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Solta essas famílias em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Deus poderoso, que venha o teu livramento, que venha a tua proteção, Deus poderoso, que venha a tua mão fortalecendo, levantando, que aonde há dúvida, que haja paz, Senhor, que haja resposta, em nome de Jesus, que toda contaminação e veneno que vem por qualquer tipo de coisa, Deus poderoso, nós já cancelamos sobre o organismo agora, de todos aqueles que estão ouvindo essa oração, em nome de Jesus, e que a gota do teu sangue venha purificando e fortalecendo o nosso organismo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que a tua mão de poder esteja sobre todos nós, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, porque aos teus anjos dará ordens a nosso respeito, para nos guardarem, em todos os caminhos, eles nos sustêm em suas mãos, para que não tropecemos, em alguma pedra, pisamos o leão e a áspide, calcamos os pés, o filho do leão e a serpente. Te amamos tanto, Senhor, nos livra, nos coloca no alto retiro, porque conheces o nosso nome. Quando te invocamos, nos responde. Então agora, irmãos, é hora de clamar, de invocar a presença do Senhor para o seu problema. Amém? Pai, em nome de Jesus, Deus poderoso, nessa manhã, Senhor, eu quero clamar por cada vida, Senhor. Seja que nós temos orado, seja os que estão assistindo essa live, seja os que estão aqui, Senhor, eu quero clamar que nessa manhã venha a tua presença poderosa, derrubando, destruindo, desfazendo, Senhor, todo medo, toda dúvida, Senhor, tudo aquilo que tem feito os teus filhos, Senhor, não acreditarem, Pai, que o Senhor é poderoso. Oh, Senhor, vem de encontro. Aquele que está aflito, Senhor, que haja resposta. Aquele que precisa de solução, que haja vitória. Oh, Senhor, vem de encontro nesse dia de hoje, Pai. Senhor, traz a cura, traz a libertação, traz a transformação, traz o suprimento e a tua proteção sobre todas essas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, restaura aquilo que está quebrado, restitui aquilo que foi roubado, porque só o Senhor pode fazer. Nós cremos na força do teu poder, Pai, por isso te clamamos e te bendizemos, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, e nos livra, e nos honra, e com longuras de dia nos farta, mostrando-nos a tua salvação. Te damos graças, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, consagramos a Ti, cada instante desse dia, em nome do Senhor Jesus. Cremos que este dia já estava nos teus planos. Sabemos que seremos vitoriosos em todas as coisas, porque Tu és aquele que nos conduz em triunfo através de Cristo Jesus. Pai, que cada passo que dermos seja guiado pelo Teu Espírito, e no caminhar deste dia nós achemos graça diante de Ti, e recebamos misericórdia, sendo socorridos no momento oportuno,
Esteja os teus braços eternos Esteja o seu braço eterno por baixo de nós. por baixo de nós. E o teu louvor E o teu louvor esteja em nossos lábios, esteja em nossos lábios, a despeito de qualquer circunstância. a respeito de qualquer circunstância. Porque sabemos Porque sabemos que estás conosco. que estás conosco. Nunca nos deixarás, Nunca nos deixarás, nem nos desampararás. nem nos pararás. Nos submetemos à tua palavra Nos submetemos à tua palavra para te obedecer. para te obedecer. Guardaremos a tua palavra Guardaremos a tua palavra para não pecar contra ti. para não pecar contra ti. Espírito Santo, Espírito Santo, tu és nosso ajudador. tu és nosso ajudador. Guia-nos a toda a verdade. Guia-nos a toda a verdade. Tens permissão. Tens permissão. Sonda-nos. Sonda-nos. Ensina-nos a conhecer a Deus Pai. Ensina-nos a conhecer a Deus Pai. A Jesus. A Jesus E ao Espírito Santo. e ao Espírito Santo. Ensina-nos todas as coisas. Ensina-nos todas as coisas. Te pedimos. Te pedimos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Graça e paz, queridos. Irmãos, lá no Sermão da Montanha, o Senhor ensinou uma oração. E é um propósito, do propósito que Ele ensinou essa oração. E a gente nota que às vezes está meio esquecido a importância dessa oração, que é a oração do Pai Nosso. E nessa oração do Pai Nosso, você deve fazer todo dia, irmão. Todo dia, pela manhã, né, logo que você acordar, você faz a oração do Pai Nosso. Porque ali você vai falar aqui de Deus, da santidade dEle. Você vai falar do reino, né? Vai pedir que nós vamos até o reino, precisamos ir até o reino. Vamos viver 1000 anos nesse reino. Ele vai falar que a vontade dEle, que é agradável, perfeita. Você vai falar do suprimento diário. Porque o que eu preciso hoje, Ele vai dar hoje. Amanhã. Você vai falar que você perdoa. Você vai pedir livramento. Então, e vai exaltar Ele. Então é muito importante. E por isso nós vamos orar assim a oração do Pai Nosso. E pega isso todos os dias, irmão. Não deixa de fazer essa oração. É a única oração que Jesus ensinou e tinha um propósito. Por isso, né? Então vamos orar ao Pai Nosso, irmãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino é o poder e a glória, para todos sempre. Amém, amém e amém. Glória ao nome do nosso Senhor. Aleluia. Deus. E hoje, irmãos, nós temos um pregador ilustre, pastor Emerson. Por favor, pastor. Os irmãos fiquem com Deus. Amém. Glória a Deus. Bom dia para todos. Vamos nos assentar. A paz do Senhor Jesus. Amém. O ilustre, é claro que é a bondade da irmã, mas nós agradecemos por mais esse convite. Temos muito prazer em estar aqui com os irmãos. Como a irmã disse, nem sabemos quem vai, até onde vai alcançar essa palavra, mas a própria palavra do Senhor diz que nós precisamos falar daquilo que vemos, daquilo que ouvimos, e eu costumo dizer que nós precisamos falar daquilo que nós vivemos na presença do Senhor, e temos vivido tantas coisas na presença do Senhor, que a gente precisaria de muito tempo para que nós pudéssemos contar. Se nós fôssemos escrever um livro, uma autobiografia falando somente das bênçãos que o Senhor tem nos dado,
somente daquilo que o Senhor tem feito com a nossa família, nós precisaríamos de muito tempo, de muito papel, de muita caneta, mas é isso mesmo. As bênçãos do Senhor se renovam a cada dia, as instruções que o Senhor nos dá, elas se renovam a cada dia. Achei muito interessante quando a irmã começou a falar e ela disse acerca de João 15, quando o Senhor Jesus, ele está simplesmente falando, dando instruções aos seus discípulos, para que eles pudessem continuar o trabalho. Há pouco nós estávamos conversando, e a irmã falando para nós das suas experiências, de muitos países que ela visitou, de muito que ela aprendeu lá fora, do trabalho árduo que é a obra do Senhor, mas que de quão gratificante é, porque a gente vê o resultado, a gente tem a oportunidade de ver o resultado na nossa vida, é de grande valia, é muito importante. Por exemplo, profetas do Senhor profetizaram, como Isaías, que profetizou a vinda do Senhor Jesus. Essa vinda aconteceu 750 anos depois da profecia. Ele não viu, mas nós recebemos da parte do Senhor uma promessa e nós temos o privilégio de ver isso acontecer. A irmã viu crianças sendo cuidada, moldada e se tornarem pais de família, se tornarem homens de valor, mulheres de valor. Então, quando nós vemos o resultado, nós temos sim que glorificar. O Senhor diz assim, olha, nessas instruções que o Senhor dá para João, ele diz assim, olha, porque não sois vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. Então, quando nós entendemos que nós estamos aqui de passagem, mas que fomos entre tantos escolhidos pelo Senhor para falar do amor de Deus, para contar com o nosso testemunho o poder de Deus, nós temos que glorificar o nome do Senhor, porque essas instruções, elas vieram, elas vêm e elas continuarão vindo. Para quê? Para que a obra do Senhor seja completada, para que aquilo que é a vontade do Senhor seja manifesto neste mundo. Então eu quero trazer aqui uma palavra que está no livro do profeta Ageu, e esta palavra também vai falar das instruções do Senhor para a nossa vida. O profeta Ageu, no capítulo 1, vai falar das instruções que o Senhor nos deu. A palavra do Senhor já nos diz logo de cara que onde abundou o pecado, e isso aconteceu, isso acontece, isso vai continuar acontecendo, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a misericórdia, o favor do Senhor sobre a nossa vida. Então, no livro de Ageu, no capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor: no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor. Então nós podemos já fechar a Bíblia agora, irmã, nós já podemos fechar a Bíblia e ministrar sobre o veio a palavra do Senhor, que nós vamos ter aqui o dia inteiro para falar sobre veio a palavra do Senhor. Por quê? Porque nós estamos aqui no livro de Ageu e daqui a pouco encerra o Antigo Testamento, ele encerra em Malaquias. E o que quer dizer isso, pastor? Veio a palavra do Senhor, nós estamos em Ageu, o profeta do Senhor, e daqui a pouquinho, depois de Malaquias, vem o período intertestamentário, que significa o que é isso, pastor? 400 anos entre o Antigo Testamento ou a Antiga Aliança e o Novo Testamento, a Nova Aliança. E o Senhor deixou de falar com o povo, e os profetas cessaram, e as profecias cessaram. 400 anos que o Senhor, que não veio a palavra do Senhor, aí superabundou, aí abundou o pecado, o povo se distanciou do Senhor. Mas louvado seja o Senhor,
Porque veio a palavra do Senhor nessa manhã para dizer para mim, para dizer para você que o Senhor ainda reina. Aleluia. Então veio a palavra do Senhor para nos dizer que o Senhor ainda reina. Esse período que nós estamos falando aqui, quando o Senhor levanta o profeta Ageu, foi para o cumprimento de uma promessa. O pecado alcançou um limite máximo, e quando isso acontece, vem o juízo. E o juízo foi: o povo foi entregue nas mãos do rei da Babilônia, e ele foi levado cativo, todo o povo foi levado cativo, e a promessa do Senhor era que 70 anos se passariam, até que o Senhor voltasse, trouxesse de volta o seu povo. E nós lembramos disso porque o salmista disse que eles até guardaram seus instrumentos, penduraram as suas harpas, porque eles não tinham mais prazer em tocar um louvor. Como cantar um louvor em terras estranhas? Eles disseram: como entoar um louvor em terras estranhas? Porque 70 anos de cativeiro, não que eles se esqueceram do Senhor, não que o Senhor se esqueceu deles, mas quando o pecado atinge o limite, o Senhor traz o juízo, porque o juízo é a correção. E agora 70 anos se passaram. O Senhor levanta o rei Dario, que libera o povo do cativeiro para voltar para sua cidade. Só que os babilônicos, quando eles tomaram de assalto o povo do Senhor, eles destruíram, eles levaram o cativo, eles levaram o povo para a Babilônia, mas eles destruíram toda a cidade e destruíram o templo. Para quê? Para que eles não se lembrassem mais de onde vinham, de onde estavam, de onde eram, e para que eles não se lembrassem mais do Senhor, para que cessasse também a adoração deles ao Senhor. Só que o plano do Senhor, ele não pode ser frustrado. Passados 70 anos, o Senhor levanta o rei Dario, que libera esse povo para voltar. E eles voltam com um propósito apenas: de reconstruir a cidade, de retomar a adoração, de reconstruir o templo. E é isso que nós estamos falando, de reconstruir o templo, porque o templo é o lugar de adoração, é o símbolo de adoração. Não que nós precisamos de um templo. Nós saímos de uma avenida que estava tudo certinho, fomos para uma outra avenida muito maior, com muito mais problemas, com muito mais dificuldades, faltaria muito dinheiro e falta dinheiro, mas o Senhor tem um propósito, e o propósito do Senhor não pode ser frustrado. E eles voltam. Porém, o Senhor observa que eles chegaram e cada um foi para o seu canto, cada um foi para o seu lado. Vamos continuar lendo. E veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo... Aí o Senhor vai falar através de Ageu com o seu povo. Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo, e olha que o Senhor está irado, porque ele não fala o meu povo, ele fala este povo. Aquele que era o meu povo, agora se transforma em este povo. Por quê? Porque não estava cumprindo a vontade do Senhor. Então ele diz: esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa ficar deserta. Por que é que o Senhor está falando isso? Porque eles voltaram para Jerusalém e Judá, e cada um foi cuidar de si. A destruição foi total. Então cada um
teve que cuidar da sua casa, do seu reduto, da sua família, e fizeram isso. Não tem nada de errado nisso, mas eles fizeram isso, e até começaram a reconstruir o templo. O Senhor levantou duas frentes, uma frente religiosa, voltada à adoração, voltada ao culto ao Senhor, e uma frente geopolítica, com Zorobabel, com Josué o sacerdote, e com Zorobabel o governador. Só que o governador foi o primeiro que desanimou, porque ele disse: olha, tanta pobreza, sem recurso, o povo desanimado, cada um cuidando de si. Eles até começaram a reconstruir o templo, mas veio a palavra do povo dizendo: olha, ainda não chegou o tempo em que esta casa, o templo, possa ser reconstruída. E meus amados irmãos, quando há um plano do Senhor para a nossa vida, a palavra do Senhor nos garante que primeiro nós precisamos, e ele diz assim: buscai primeiro o reino dos céus, o reino de Deus, a sua justiça, a justiça de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Aquilo que nós precisamos, nós vamos ser supridos. Isso é verdade, isso é a absoluta verdade do Senhor. Mas eles disseram que ainda não era o tempo de reconstruir. E agora, nós precisamos lembrar que quando abundou o pecado, veio o juízo. Eles passaram pelo juízo, contaram com a misericórdia do Senhor, retornaram a Jerusalém. Porque como que levanta-se um rei e do nada ele fala: olha, esse povo está liberado, pode voltar para sua casa, para o seu reduto? Isso é coisa do Senhor. Isso é coisa do Senhor. E agora eles voltam e dizem: não chegou o tempo ainda. Então eles simplesmente criam uma nova modalidade de pecado. Eles conseguem a proeza de criar uma nova modalidade de pecado, que é o pecado da procrastinação. O que é isso, pastor? Palavreado é esse. Procrastinar é simplesmente, perdão da palavra, sentar a bunda no banco e falar assim: olha, o que eu preciso fazer hoje, eu posso fazer amanhã, eu vou deixar para amanhã. Tudo pode esperar, a minha boa vontade, o meu bel prazer. Então procrastinar é deixar para amanhã o que nós precisamos fazer hoje. E deixar para amanhã é um risco muito grande. Sabe por quê? Eu acho que eu já até falei isso aqui. Se eu for repetitivo, me perdoe. Mas tem duas coisas que nós não temos nada que nós possamos fazer por ela. São duas coisas que nós não podemos fazer absolutamente nada por ela. Quais são, pastor? Pergunta para o pastor: quais são? Quais são? O dia de ontem, porque ele já passou. O que é que nós podemos fazer com o dia de ontem? Só nos lembrar dele. E o dia de amanhã, porque a palavra do Senhor nos garante que o dia de amanhã não nos pertence. Então, procrastinar é um prejuízo e é um risco. Por quê? Porque se nós observarmos amanhã, talvez não estejamos mais aqui. E a pergunta do Senhor é essa: cadê? Não veio ainda o tempo. Veio a palavra do Senhor dizendo: é para vós tempo de habitar nas vossas casas. É tempo de nós cuidarmos somente da nossa vida. É tempo de nós observarmos somente aquilo que nos interessa. É tempo de nós somente querer crescer com o nosso braço. Pois eu tenho uma novidade para dizer para vocês.
O próprio profeta, não Ageu, mas Zacarias, ele diz para o próprio Zorobabel, ele fala com o próprio Zorobabel sobre isso. Fique em paz, isso mesmo. O próprio Zacarias disse para o próprio Zorobabel acerca disso: ei, calma, porque não é pela sua força, não é pelo seu poder, mas tudo é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Glória a Deus. Então às vezes nós vemos dificuldades, e nós veremos mesmo, porque é profético. Jesus disse: olha, no mundo tereis grandes aflições, mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, porque eu sou o bom pastor. Cadê? O que ele diz? Eu sou a videira e o meu pai é o lavrador. Toda a vara que está em mim dá fruto, que não dá fruto, tira e a limpa. Toda aquela que dá fruto, aí sim, ela está fazendo aquilo que é a vontade do Senhor. Nós fomos enxertados, inseridos nessa videira. Nós fomos inseridos. Para quê? Para que nós possamos dar os frutos necessários. Então ele diz: é certo, é para vós tempo de habitar nas vossas casas e essa casa ficar deserta? Aí no versículo 5, Ageu chama a atenção. A palavra do Senhor foi: ora pois, assim diz o Senhor. Olha, nós falamos do período intertestamentário, que foram 400 anos, e nesse pequeno período de 5 versículos, nós ouvimos aqui já algumas vezes, veio a palavra do Senhor. A pergunta é: você está sensível à voz do Espírito Santo? Você tem ouvido a voz do Espírito Santo? Porque ela tem vindo até você, ela tem chegado até você, ela tem sido enviada até você. Você está sensível à voz do Espírito Santo? O que é que você está ouvindo? O que é que você está dando ouvidos? A que você está dando ouvido? É a palavra do Senhor, porque ela tem vindo. Então ele diz assim: olha, ora pois, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Se a palavra do Senhor diz que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio, então vamos nos encher do Espírito Santo, porque cheios do Espírito Santo nós seremos sensíveis à voz do Senhor. Cheios do Espírito Santo nós vamos ouvir e dar ouvidos para viver em obediência ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Sabe por quê? Porque ele diz assim no versículo 6: semeais muito e recolhei pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saco furado. Assim diz o Senhor. Quando o profeta diz: observai os vossos caminhos, algumas versões diz assim: observai onde os vossos caminhos vos tendes levado. Ou seja, vamos observar que as nossas escolhas, elas nos colocam no caminho. Se nós escolhermos o Senhor Jesus, o caminho que nós vamos andar é aquele caminho que foi traçado a partir da cruz do Calvário. E esse caminho chama-se salvação. Salvação em Jesus Cristo. Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Ele é repetitivo, dizendo: olha, aplicais os vossos corações aos vossos caminhos. Semeais muito, mas colheis pouco. Por quê? Porque às vezes nós semeamos em terra infértil. Às vezes nós damos burro em ponta de faca.
O apóstolo Paulo diz assim: duro para ti é recalcitrar contra grilhões. Ou seja, é difícil ficar dando murro em ponta de faca. Não vai ter resultado. Mas quando ele diz semeais muito, recolheis pouco, o Senhor Jesus nos lembra assim: olha, eu sou o pão da vida. Né? Bebeis, mas não vos saciais. Às vezes nós estamos bebendo daquilo que não vai descedentar a nossa sede. O Senhor Jesus diz assim: olha, se beberes da água que eu te der, jamais terá sede de novo. Então, se nós nos colocarmos no caminho do Senhor, aplicar os nossos corações aos caminhos do Senhor, beber da água que dizer. O Senhor Jesus, certa vez, ele conversando com o povo no sermão, ele diz assim: olha, porque se não comer da minha carne, se não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E a palavra do Senhor diz o seguinte: que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. O profeta está nos chamando a atenção aqui, falando, olha, que o propósito do Senhor para a nossa vida, ele é perfeito. É perfeitamente possível nós realizarmos as grandes obras, porque o Senhor falou isso. Então, quando nós nos aplicamos às coisas do Senhor, nós estamos entendendo que estamos no caminho que o Senhor traçou para nós a partir da cruz do Calvário. Estamos reconhecendo que não é pelo nosso braço forte, não é pelo nosso poder, mas é pelo poder do Espírito Santo. Ele diz assim, no versículo 10 agora: por isso retém os céus o orvalho, e a terra retém os seus frutos. É por isso que semeia muito, colhe pouco. Porque as bênçãos do Senhor, que são destacadas para nós, que são designadas para nós, que já nos pertencem, porque assim é a vontade dele, elas estão agora retidas no céu. Por isso retém o céu o orvalho. Então, o profeta, ele está nos ensinando que as bênçãos do Senhor às vezes estão retidas no céu. Por que estão retidas no céu? Porque o Senhor está esperando de nós um posicionamento. Nós precisamos entender de forma definitiva que o Senhor é a videira e o Pai é o lavrador, que toda vara que está em mim dá fruto. O Senhor está esperando o fruto das nossas mãos. Por quê? Porque nós fomos inseridos na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo. As bênçãos já estão determinadas pelo Senhor para nós, mas retidas no céu por conta do nosso não posicionamento. Nós precisamos nos posicionar e nos lembrar que nós somos única e exclusivamente propriedades do Senhor. Pastor, mas propriedade do Senhor? Sim, nós fomos comprados. Nós fomos comprados. E Pedro vai dizer que não foi com ouro nem com prata, e nem com nada que é substituível, palpável, mas que foi com o sangue de um justo, o Cordeiro vivo que desceu do céu, aquele que veio para ser o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós começamos falando sobre abundar o pecado, mas agora estamos falando do superabundar a graça. A bênção do Senhor já está sobre a nossa vida, está determinada. O Senhor está esperando de nós um posicionamento. Em que nós estamos baseando a nossa vida? Vamos deixar a obra do Senhor esperando? Vamos procrastinar e falar: olha, ainda não veio o tempo. Nós conhecemos muitas pessoas, infelizmente por isso, que dizem assim: não, eu sou muito jovem, eu preciso namorar, preciso casar, eu preciso me divertir, eu preciso de uma baladinha, eu preciso conhecer as coisas do mundo, eu preciso isso, preciso aquilo. Quando eu for mais velho, quem sabe? Mas espera aí,
Tiago diz assim, ó, o que é a tua vida? Senão um vapor que aparece e logo desvanece. Se nós observarmos aqui uma pessoa que está fumando um cigarro, ela puxa lá, dá aquele trago e joga a fumaça para o alto. Enquanto a fumaça está saindo da boca, você está vendo a fumaça, em fração de segundo não tem mais. Porque essa é a nossa vida, é o que o Tiago está falando de nós. O que é a nossa vida? Então, como assim deixar para depois? Como assim procrastinar o propósito do Senhor na nossa vida? Como assim não nos lembrar que nós fomos inseridos na videira verdadeira? Como não nos lembrar? Como não entender que nós precisamos realizar a vontade do Senhor hoje? Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita, agradável. A vontade do Senhor nos torna importantes na presença do Senhor. A vontade do Senhor nos torna parte constante do reino de Deus. A vontade do Senhor nos atrai para a sua vontade. Por quê? Porque ela é perfeita. Ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Ela nos agrada, porque quando nós estamos na presença do Senhor, ontem nós participamos de uma reunião e depois eu estava falando, né, com os irmãos assim, às vezes nada está programado, ou está tudo programado de uma forma. Quando nós chegamos lá, o Senhor fala, não quero isso, eu quero aquilo. E esse é o propósito do Senhor na vida de cada um de nós, que nós possamos entender a vontade do Senhor e realizar a vontade do Senhor. O procrastinar é falar assim com o Senhor, ó, eu até sei que o Senhor enviou o seu Filho, eu até sei que o Senhor é maravilhoso, eu até sei que o Senhor é magnânimo, eu até sei que o Senhor é poderoso, porém, espera um pouquinho aí, você não é o dono do tempo? Então espera um pouco aí. É falar isso com o Senhor. Procrastinar é isso, é falar para o Senhor assim, olha, eu sei de tudo, mas se você quiser, você espera, daqui a pouco, quem sabe? Só que daqui a pouco, não, tem um louvor que diz assim, ó, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, mas é hoje. E o louvor continua dizendo assim, amanhã pode ser muito tarde, pode ser muito tarde. E às vezes a gente conversa com alguns amigos e a gente cita esse versículo, esse louvorzinho, que a pessoa fala, tudo bem, tá, mas vocês pensam sempre assim e tal. Mas olha, amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser que nós não estejamos mais aqui. E procrastinar é um risco muito grande. Por quê? Quem nos garante o dia de amanhã? Como nós dissemos, duas coisas a gente não pode fazer nada por ela, o dia de ontem, porque já passou. Então o que eu não fiz ontem, que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós possamos entender e fazer hoje, sem procrastinação, sem deixar para depois. Não há tempo, a obra do Senhor é a obra do breve, o tempo do Senhor é do breve. Ele diz, eis que cedo venho, eis que presto venho. O Senhor está vindo, Ele está chegando, e nós precisamos nos preparar para a vinda do Senhor. Por quê? Porque naquele fatídico dia nós vamos ver o Senhor vindo, todos nós veremos, só que com uma diferença: alguns ouvirão do Senhor, apartai-vos de mim, ó malditos, vós que pratiqueis a iniquidade. Alguns vão ouvir isso do Senhor, porque a justiça do Senhor é justa. Não é justo o Senhor nos prometer que vai ser assim e no último dia Ele mudar e falar, mas coitado daquele, viveu no lamaçal do pecado, não confessou o meu nome, não aceitou o meu nome, mas coitado. Não, Ele não vai, porque Ele é justo juiz. Mas há aqueles que foram chamados pelo Senhor, que ouviram e que deram ouvidos e que andaram nos caminhos do Senhor. O que é que Ele vai ouvir?
vindes benditos do meu Pai. Vindes benditos do meu Pai. Entrai vós para o gozo do vosso Senhor. Possuais a terra que vos foi prometida. Então, essa é a promessa do Senhor. O cativeiro passou 70 anos. Passaram 70 anos, eles voltaram e continuaram procrastinando. Mas o Senhor quer falar conosco hoje, está falando conosco hoje, porque veio a nós a palavra do Senhor dizendo: hoje é o dia de nós nos voltarmos para o Senhor. Não pode ser amanhã, não pode ser depois de amanhã. Talvez não tenhamos o amanhã, talvez não tenhamos o amanhã. Mas, principalmente hoje que nós estamos vendo aí nas mídias, tantas coisas acontecerem, tantas coisas, do nada a gente tem notícia, do nada a gente tem notícia. Daqui a pouco eu vou sair em Santo André buscar um trabalho. Eu estava falando com a minha esposa, um rapaz que eu conheço há muitos anos, acima de qualquer suspeito, super trabalhador, super honesto, pagador das contas. Eu tive notícia que ele está preso. Eu nem arrisco a dizer aos irmãos o motivo, que é muito triste. Por quê? Porque às vezes nós vemos uma situação, pensamos que a situação é essa, mas não é. Porque o louvor que nós cantamos aqui, o inimigo, ele tenta, ele cria, ele gera laços, embaraços, né? E na brecha ele vence, e na brecha ele consegue, e na nossa brecha ele entra. Então, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Essa é a palavra do Senhor que veio para nós nessa manhã. Aplicai os vossos caminhos, porque se nós realizarmos a vontade do Senhor, e a palavra nos diz que não é obra, mas que a fé sem obra é morta. Então nós temos que realizar, nós temos que fazer, nós temos que reconstruir, nós temos que nos deixar reconstruir, nós temos que entender que o Senhor tem cuidado de nós a cada instante, e que se nós nos voltarmos para as coisas do Senhor, aplicar o nosso coração nas coisas do Senhor, a recompensa ela virá. Zacarias falou para Zorobabel: calma, fica calmo, é difícil, sim, eu estou vendo, é impossível para você, para mim não é impossível. O Senhor falando para ele através dos profetas: é difícil, e vai ser difícil, vai ser complicado, o inimigo vai se levantar, e todos os instantes ele vai tentar ceifar a nossa vida, mas não é pelo teu braço forte, não é pelo teu poder, é pelo Espírito Santo de Deus que a obra do Senhor se realiza na nossa vida. O pastor tem dito muito sobre isso lá, e a gente precisa observar isso. Tem uma grande obra sendo realizada na nossa vida, porque o Senhor pretende continuar realizando essa obra através da nossa vida. É uma palavra, às vezes é uma palavra. A pastora disse esse dia lá, e eu achei super importante. Se nós observarmos aquilo que ela disse, é muito profundo, muito profundo. Um filósofo falou, e ela compartilhou conosco, assim: olha, pregue o Evangelho, em todo o tempo pregue o Evangelho, se precisar, use palavras. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós precisamos cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, dar bons exemplos para os nossos filhos, tirar as crianças que estão na rua se formando. Às vezes nem precisamos falar, só agir. Precisamos agir, precisamos reconstruir, precisamos entender que o recurso vem, que a obra do Senhor é importante para a nossa vida. Sabe por quê? E eu encerro aqui: porque a obra do Senhor é para o nosso descanso. É para o nosso descanso.
A minha oração hoje é para que a palavra do Senhor entre nos nossos corações, ache lugar nos nossos corações e, independente dos nossos pensamentos, que nós possamos estar sempre voltados para as coisas do Senhor, sempre voltados para aquilo que é a vontade do Senhor. O propósito do Senhor na nossa vida é que nos faz caminhar. Se nós continuarmos sendo amigos do mundo, nós vamos viver no mundo, mas o Senhor diz que nós não somos do mundo, nós estamos no mundo, e daqui a pouco nós vamos ouvir as trombetas. Na trombeta vai soar, então nós seremos levados, e nós ouviremos do Pai: vinde todos vós benditos do meu Pai. Enquanto a trombeta não soar, a obra precisa ser realizada. Quem tem desejo no coração de viver a vida, vai viver os seus 50, 60, 70, 100 anos, vai viver. Mas quem tem desejo de realizar a vontade do Senhor, está assegurando uma eternidade na presença do Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos falar: Pai, obrigado pela tua palavra, porque veio a mim a tua palavra hoje, veio a cada um de nós a tua palavra hoje, nos lembrando, Senhor, que a obra do Senhor é para o nosso descanso, que nós estamos desfrutando da palavra do Senhor, porque há poder no nome santo do Senhor Jesus, há poder no sangue do Senhor Jesus, há poder no reino dos céus, para que nós possamos entender a tua palavra, que nós possamos, Senhor, tomar posse da tua palavra e cuidar, Senhor, da tua igreja, da tua casa, do teu propósito na nossa vida, porque o propósito do Senhor na nossa vida é para nos enriquecer, não de bens materiais, mas é para nos enriquecer, nos fazendo cuidar e buscar primeiro o reino, e tendo buscado o reino dos céus, aí sim nós vamos conhecer o propósito maior do Senhor, que é a salvação em Jesus Cristo. Nos leve, Senhor, de volta à nossa casa, nos dispersa em paz, com alegria, que nós possamos, Senhor Deus, continuar o nosso dia, e que esse dia, Senhor, seja mais uma vez para a honra, para a glória, para louvor do teu santo nome. Assim nós oramos ao Senhor, pedindo a sua bênção, Pai, e agradecendo em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E da tua parte nós dissemos, Senhor, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, que as doces, que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam, Senhor, sobre o teu povo, sobre a tua igreja, desde agora, Senhor, até a volta gloriosa do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Quem pode aplaudir a